Estreita é a porta. Esta mensagem titulada Estreita é a porta, Straight is the Gate, foi pregada pelo irmão William Marion Branham no dia 1º de março de 1959, num domingo de manhã no Tabernáculo Branham, em Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos da América. Obrigado, irmão Neville, obrigado. É tão bom estar de volta na casa do Senhor. Eu sempre gosto de voltar ao tabernáculo, não importa onde quer que eu vá. Há algo a respeito deste pequeno e velho lugar que eu gosto de estar de volta. Isto é somente... Esta foi a primeira e única igreja que eu alguma vez tenho pastoreado, e somente parece bom regressar aqui novamente. E eu creio que naquela grande manhã, quando o sol recusar a brilhar e as estrelas diminuírem gradualmente as suas luzes, eu creio que haverá alguns deste tabernáculo presente ali naquele dia, que são lavados no sangue do Cordeiro. Eu estou esperando por aquele tempo. Enquanto eu vinha, agorinha mesmo, através da sala, eu encontrei a irmã Arganbright ali atrás, e ela estava me contando que havia algumas pessoas aqui que estavam na reunião de Kingston, que visitaram nessa época, e eu fiquei tão feliz de tê-los aqui como um testemunho. Onde quer que eles estejam, se eles permanecerem com as suas mãos levantadas, aqueles que estavam na reunião de Kingston, na Jamaica. Justo, sim, bem ali atrás. Correto. Está bem. Eu vejo o cartão postal de Oral. Eu suponho que você já tem anunciado as suas reuniões. Eu não sabia disto até as datas, até ontem. Eu penso que começa no dia 6, não é? Do dia 6 até o dia 15, irmão Roberts em Louisville. Agora, vá ouvi-lo. O irmão Roberts é um amigo do peito meu e um verdadeiro servo de Cristo. E eu estou certo que vocês gostarão de suas mensagens, noite após noite. Enquanto ele ora pelos enfermos, eu tenho certeza que você verá Deus se mover, porque ele é um grande guerreiro da fé. O irmão Roberts é. E um homem que Deus está usando poderosamente. E seu ministério tem crescido desde... eu me lembro quando eu conheci o irmão Roberts pela primeira vez. Ele estava numa pequena tenda esfarrapada lá em St. Louis, Missouri. E eu estava... Kansas City, Missouri. E eu estava em Kansas City, Kansas, em um auditório. Ele se sentou no banco da frente. Depois do culto haver terminado, nós demos a volta até o fundo e estávamos conversando. Eles me apresentaram a ele. Ele é mais jovem do que eu. Oral está no começo dos seus 40 anos. E então ele disse: você pensa que Deus ouviria as minhas orações pelos enfermos? Eu disse: irmão, ele ouvirá a oração de qualquer pessoa que orar. Bem, ele começou e ele disse: aqui vou eu. E ele é um homem muito esperto, educação universitária, 4 anos de psicologia, e eu tenho certeza que ele é um homem brilhante. E ele chegou a um ponto agora onde ele tem um quadro de conselheiros ao redor dele, coisa assim, ao ponto que quando ele fala, ele considera isto cuidadosamente, e vocês realmente gostarão dele, eu tenho certeza. E de forma que agora eu gostaria de dar somente um pequeno relatório sobre o que o nosso Senhor fez em nossa pequena e humilde reunião na Jamaica e em Porto Rico. Foi uma coisa estranha que fui até lá, porque chegam muitos telefonemas, assim como Léo aqui sabe que o telefone, e através do decorrer da semana, há literalmente centenas de lugares chamando para reuniões. Todavia eu gosto de me sentir guiado aonde eu for, gosto disso. Se eu fosse porque o homem me mandou chamar para vir, então eu viria no nome daquela igreja ou daquela organização. E se eu fosse porque o irmão Neville disse que eu deveria ir, eu teria que ir no nome do irmão Neville. Porém, eu gosto de ir quando Jesus me envia, para que você possa ir no nome do Senhor Jesus, para encontrar as pessoas. E eu estava deitado na cama e eu havia estado um pouco cansado. Este vale, mais cedo ou mais tarde eu terei que deixar este vale, porque isso está somente arruinando a minha garganta, a tal ponto que eu somente quase não posso suportar isto. Eu posso estar longe, estar de volta. Nós viemos outro dia, Léo e eu, dentro de 64 quilômetros, depois de estar nos pântanos na Flórida. A garganta limpou completamente.
e dentro de 40 milhas de Louisville ela se trancou outra vez. O irmão Bankswood deve estar aqui em algum lugar esta manhã, e outro dia chegando de Kingston e Porto Rico, onde minha garganta havia somente estado perfeita, e eu saí do avião, ainda tudo bem, e antes que nós pudéssemos chegar a Jeffersonville, ela se obstruiu novamente. Está vendo? Isto é o vale aqui, isto é a bactéria no ar, ou é Deus, um deles, tentando me afastar. Portanto, eu não entendo isto. Eu tenho orado e pedido tantas vezes. Mas seja como for, eu havia acabado de acordar. Isto era por volta das 3 horas da manhã. E minha esposa e menininho estavam dormindo. Eu levantei do lado da cama e eu havia visto um grande número de pessoas que tinham se ajuntado num grande lugar. E eu disse para Billy Paul, você entre ali e dê para aquelas pessoas cartões de oração. E ele disse, certo, papai. Nos poucos minutos ele voltou e disse, você não pode dar cartões de oração para aquelas pessoas? Ele disse, você vê este homem aqui de pé? Eu disse, sim. Ele disse, ele estava aqui e eu disse, todos que desejam um cartão de oração mantenham as suas mãos levantadas. E disse, eu fui dar-lhes um cartão de oração, ele foi no outro lugar. E então eu fui até lá e ele estava novamente no outro lugar. Agora, aqui está ele afastado aqui. Disse, eu não posso nem mesmo distribuir um cartão de oração. Eu disse, bem, Billy, você não terá de distribuir cartões de oração, porque há um espaço tão grande aqui, até que todos podem... Os cartões de oração são para deter um tumulto, você está vendo, e mantê-los em ordem. Eu disse, eu posso tomar a todos ali, não mais do que há no espaço que eu tenho, e colocá-las em fila e orar por eles, um por um. E ele disse, está bem. E ele se virou para a direita e se afastou de mim, e eu virei ao contrário naquela direção, enquanto ele se ia nessa direção, somente lhe observei. E eu ouvi uma voz que veio do céu e disse, porém neste tempo eu começarei a engrandecer-te. E eu olhei, e eu nunca havia visto uma multidão tal de pessoas, eles estavam se aglomerando de todos os lugares. E o nome do irmão Roberts foi mencionado. Disse, agora o irmão Oral Roberts vem para lhe ver. E eu disse, como eu cumprimentarei o irmão Roberts? Disse, da mesma maneira que ele lhe cumprimentar. Bem, eu vi o irmão Roberts vindo vestido com um terno preto e um pequeno chapéu como Bing Crosby usa. Aquele pequeno que vira para cima e puxa para baixo, um pequeno chapéu preto. E eu estava em pé, por assim dizer, em cima, e ele olhou para cima e disse, olá, irmão Branham. E eu disse, olá, irmão Roberts. Apertei a sua mão. Disse, você tem uma bela multidão. Eu disse, realmente, uma multidão, irmão Roberts. E ele virou e saiu da maneira que Billy fez, para a direita. E eu pensei, de onde eu irei lhes falar? E eu tentava em toda parte encontrar um lugar para falar. Eu estava numa tal situação, algo deprimido, que eu não podia ver de onde lhes falar. E alguém disse, bem, vem até aqui. Eu disse, bem, você não poderia ver melhor ali? E eu comecei a atravessar o lugar. E eu me lembrei disto então. Eu disse, a coisa mais importante para mim fazer é de me manter sempre humilde em meu coração perante Deus e seus filhos. E eu saí da visão. E eu pensei, o que isso significa? Possivelmente significa que nós teremos tal, ou aonde é isto, ou onde é que vai ser. Você está vendo? Às vezes, em visões, ele não lhe diz exatamente onde, ele somente fala e você somente... Isto é como uma parábola. E eu tenho certeza que vocês que leem a Bíblia entendem isto. E então eu entrei no quarto da frente e me sentei por um pouco, e isto era por volta das 13h30, 4 horas da manhã. Eu fiquei com muito sono. Eu voltei e deitei e eu tive um sonho, e era o mais estranho sonho. E a maioria de todos vocês conhece um dos administradores, Jack Moore, o irmão Jack Moore. Eu conheço faz anos. Eu pensei que eu tinha saído com um encontro marcado com a sua filha, uma mocinha por volta de 17 anos, e estava levando-a pela mão, conduzindo-a para o alto da colina, a pequena Jack. Bem, eu a conheço desde que ela era apenas um bebê amamentando. E eu a estava conduzindo para o alto da colina, e eu andei 3 quarteirões da cidade para o alto da colina, conduzindo esta mocinha. E nós chegamos sob uma grande árvore e ela se sentou. E como muitas mocinhas adolescentes de hoje vestem aquelas saias que, sabe,
por assim dizer, arqueadas para fora, e ela havia vestido um daqueles tipos de saias. E ela pegou esta pequena saia e, por assim dizer, a estendeu e se sentou. E assim como as pessoas jovens geralmente olhando um ao outro, ela cruzou as suas mãos desta maneira e começou a olhar para cima, para o céu. Bem, Jack é uma mocinha muito admirável, porém ela tem uma boca enorme, e olhos enormes e cabelo meio ruivo, não muito atraente, porém uma verdadeira dama. E eu podia ver os seus grandes olhos enquanto ela olhava para os céus, e como o reflexo dos céus estava em seus olhos. Bem, eu me afastei por volta de uns 1,5 m dela e, por assim dizer, me deitei de lado desta maneira e peguei uma palha e a coloquei em minha boca e comecei a mastigar esta palha. E eu comecei a pensar, o que estou fazendo aqui em cima? Ora, eu, um homem velho e com esta mocinha, ora, eu disse, eu sou casado e tenho um punhado de crianças, eu não tenho nenhum assunto aqui em cima com esta mocinha. E eu comecei a me levantar, e quando eu me levantei, uma voz veio da árvore e disse, isto é para um sinal e para uma causa. E eu acordei, e eu quase gritei, um pesadelo. Eu pensei, me pergunto se isso significa que eu irei me apostatar ou algo sucederá para mim? Bem, eu pensei, se eu for tentar usar a minha própria mente, então eu terei tudo isso misturado. Por isso eu somente esperarei em Deus. E eu comecei a orar. Eu disse, Senhor, esse sonho pertence àquela visão no começo da noite ou o que significa? Depois de esperar algum tempo, talvez 1 hora, minha esposa já estava em pé e tinha o café da manhã pronto. Então a voz retornou novamente e disse, vá para Kingston e ali lhe será dito o que fazer. Por isso, eu fui imediatamente para Kingston e eles sabiam quinta-feira à tarde que eu estaria ali sexta-feira. Esse é todo o anúncio que nós tivemos. Eu não sou muito bom em fazer ou calcular multidões, porque eu geralmente exagero nisto. Porém, na primeira noite eu diria que nós tivemos cerca de 1.000 ou cerca de 1.200 pessoas. Agora, porque isso foi somente dado a conhecer em um dia. E no dia seguinte começaram os mensageiros correndo 6,5 km em revezamento, subindo as montanhas. Um mensageiro corria por 4 horas, e então deixava algum outro mensageiro seguir para o alto da montanha. E na segunda noite havia cerca de 5.000. E na terceira noite foi calculado por volta de 15.000, talvez 20. E houve milhares vezes milhares que vieram ao Senhor. E a visão era a pequena igreja, a mocinha era uma virgem, somente uma criança, e isso significava a virgindade da igreja. E os 3 quarteirões da cidade subindo a colina eram os 3 dias que eu ministraria. E tomando a pequena igreja virgem pelo meu ministério, de onde ela estava, para mais alto nas coisas de Deus, até que isto abalou a ilha inteira. E irmãos e ministros ao redor, chorando e pedindo e persuadindo, só mais 1 noite ou 2, os oficiais da cidade. Dali nós fomos para Porto Rico. Ali nós fomos recebidos com grande triunfo, e milhares vezes milhares enchiam a pista, até que foi calculado umas 40.000 preciosas almas que vieram ao Senhor Jesus. E no andamento, eu espero que eu diria isto para a minha própria igreja, porém eu não poderia dizer lá fora ao público, ao redor onde as pessoas de casa não estão, porque isto talvez seja considerado errado. Porém eu tenho o nome do juiz aqui num pedaço de jornal que deu o discurso quando nós estávamos partindo aqui mesmo, ele e a sua comitiva, e ele disse, nós temos sido honrados na ilha de ter diferentes ministros. Ele disse, quando o Sr. Billy Graham acabou de deixar a ilha recentemente, e disse, nós tivemos uma gloriosa reunião, ele disse, porém Billy Graham somente nos trouxe o mesmo evangelho que nós sempre temos ouvido. Ele disse, então nós fomos honrados de ter o Sr. Roberts na ilha. Ele disse, e o Sr. Robert nos deu uma grande reunião de 3 dias, porém, disse, as despesas foram tão altas no hotel, disse, deixou $35.000 por 3 noites pela despesa do hotel. Ele disse, então o Sr. Osborne esteve aqui, o qual foi um grande servo de Cristo, porém, disse, quando o Sr. Osborne foi embora, houve uma decepção. Disse, parecia que tudo estava acabado. Porém, disse,
nós notamos que nesta reunião realmente não havia quase ninguém na plataforma para o irmão Branham orar. Porém, disse, depois que os cultos terminaram, nós recolhemos caminhões cheios de velhas cadeiras e cajados e tudo mais na audiência. Ele disse, desta vez isto não foi um homem, Deus veio a nós, ele disse. Eu disse, não espere as minhas orações, somente as suas orações por aí. Põe as suas mãos um sobre o outro. E eles trouxeram possivelmente uma dúzia ou duas na plataforma e, quando desceu o discernimento, as pessoas somente gritavam. Nós ficamos no hotel de 4ª classe e pagamos todas as nossas próprias despesas e gastos, nós mesmos. Vocês ajudaram a fazer isso, vocês mesmos, com o pagamento dos seus dízimos que vocês me enviam. Isto é o que fez isto. E eu desejo que vocês saibam que, de tudo isto, vocês têm uma parte disto. E no grande e glorioso dia por vir, Deus lhes recompensará isto. Está vendo? Vocês não tinham... Se a própria pessoa vai e realiza algo, então você está vendo, quando essa pessoa vai embora, elas pensam, uma grande decepção, Deus nos deixou. Deus não lhe deixa. Ele está sempre com você. Está vendo? Isto é você somente tanto dentro disto quanto qualquer um. Deus pode usar uma pessoa para um certo ministério, porém isso não quer dizer que essa pessoa tem uma opção com respeito a Deus, é a sua própria fé em Deus. E eles iam ali em pequenos e velhos carrinhos que eles pegavam com rodas de carro de bebê e faziam um pranchão e punham as pessoas sob isto e as puxavam para dentro. E depois que o culto terminava, toda a pista de corrida ficava limpa. Eles somente iam com carroças e ajuntavam velhos carrinhos e grandes e velhas cadeiras e cajados e macas e camas e somente de onde eles simplesmente saíram e os abandonaram porque a presença do Senhor estava ali. Isso é o que nós desejamos ver. O homem está fora do quadro então. Deus está se movendo. Regressando, somente para ajudar agora esta manhã, eu vou falar em poucos minutos. E eu pedi aos rapazes para não liberarem a fita. 3 dias eu tentei com empenho pensar sobre o que eu falarei. E esta manhã, antes de eu sair, eu senti uma advertência muito severa em meu coração para a igreja. E eu lhes disse, gravem a fita, porém, não as libere à venda. Porém, antes que nós façamos isto, eu gostaria de lhes dar apenas um pequeno testemunho. Isso talvez lhes faça bem. Isto me fez bem. Nós fomos numa viagem de pesca de 3 dias, Léo e Ginny e eu, e meu filho Billy Paul e sua esposa, até um amigo que vem aqui no tabernáculo, lá do interior de Georgia. E eles haviam nos levado distante em um pantanal. E agora, eu não sei exatamente aonde isso estava, perto de Okeechobee, ou algo assim, eu não sei o nome que aqueles índios semínolas deram a isto. Porém, seja como for, nós estávamos muitas milhas distante. E este irmão Evans, o seu irmão é um pecador, e ele é um grande pescador. E ele foi distante nos pantanais poucos meses atrás. Eles têm o que eles chamam de cascavel da terra. E a cascavel da terra lhe picou, e ele viveu por pouco. Sua perna inchou, e eles o levaram aos médicos e eles lhe deram injeções. Essas coisas são mortíferas. E eles têm uma porção de mocassins d'água ali no interior também. Mocassins d'água, mocassim, jacarés de até 6 metros de comprimento. Enquanto nós estávamos pescando ali distante, eu havia pegado uma enorme perca. Foi um verdadeiro dia de relaxamento. E ela era tão grande que eu não podia tirá-la da água. E ela somente endireitou completamente o anzol e foi adiante, ou puxando, se soltou. E nós tivemos muitas percas, cerca de 68 quilos de enormes percas, e algumas delas pesando várias libras e de cerca de 2 a 3,5 quilos. E eu peguei esta enorme perca, e ela escapou. E eu joguei de volta e eu peguei uma outra por volta de umas 6, 7 libras. E eu tinha uma vara comprida que você teria que apoiar por cima das folhas de lírio. E o irmão Evans tinha... Nós estávamos todos molhados de andar na água, porque não são somente charcos. E ele tinha tirado os seus sapatos, enrolado a barra de suas calças e estava sentado sobre um lugarzinho seco, por assim dizer, secando as suas roupas. E ele havia visto este grande peixe se arrastando junto aos arbustos.
e eu estava caminhando na água diretamente para ele. Ele disse: "Só um minuto, irmão Branham, eu pegarei para você." E ele saiu correndo ali, e eu o havia puxado para cima, supondo que o peixe estava quase morto, deitado nas folhas, e ele saiu correndo para pegá-lo. E quando ele o fez, ele deu um grito, e aqui vinha ele de volta. Uma cascavel lhe picou. E nós examinamos isto, e havia os furos da presa no seu pé, onde a cascavel havia picado, e isso estava lhe doendo tanto que as lágrimas estavam em seus olhos. Disse que sentia como que os seus ossos estavam somente paralisando. E ali nós estávamos distante, muitas milhas no Pantanal. Ele é um homem grande para ter que se agarrar. E quando uma cobra lhe pica, você fica tão enfermo em poucos minutos até que você está quase morto. E Léo estava de pé, presente, e algo sobreveio em minha mente. Tu és ainda Deus. E quando ele estava segurando o seu pé e o apertando, e aqueles 2 grandes buracos das presas ali para dentro, onde a cascavel lhe havia agarrado, eu pus as mãos naquele lugar e disse: Senhor, está escrito em tua palavra, eles pisarão nas cabeças de serpentes e escorpiões, e de modo nenhum lhes fará dano. E naquele mesmo instante, toda a dor deixou o seu pé. Pôs os seus sapatos e pescou o dia inteiro. Chegamos naquela noite e contamos a eles a respeito disto. Eles disseram: seria melhor você ir a um doutor. Ele disse: se Deus me tem protegido até aqui, Ele cuidará de mim o restante do caminho. Nós pescamos 3 dias, nenhum efeito malévolo de modo algum. Deus ainda é Deus, Ele mantém cada promessa. E de todo o meu ministério, essa é a primeira vez que eu já vi Deus vir uma picada de serpente, porque essa foi a primeira vez que eu já tive a oportunidade de orar por alguém picado por serpente. Somente para deixar vocês saberem que Ele mantém todas as suas promessas e as suas palavras são boas e verdadeiras. Amém. Lembre-se dos cultos de hoje à noite e desta próxima quarta-feira. E orem por alguém agora, por quem realmente necessita receber oração, o qual sou eu. E lembre-se, compareça à reunião do irmão Roberts quando chegar à cidade e saúde-o pelo tabernáculo. Antes de nós lermos as escrituras, eu gostaria que nós permanecêssemos em pé só um minuto. E sem a música, vamos somente cantar um coro ou 2 deste glorioso e velho hino da igreja, Minha Fé Olha para Ti. Está bem, todos se juntem comigo agora e vamos cantar isto. E não pense em como você está cantando, somente cante isto para a glória de Deus. Você nos dará a liderança nisto, irmão Neville? Minha fé olha para ti, tu, Cordeiro do Calvário, Divino Salvador. Agora ouve-me enquanto eu oro, tira todo o meu pecado. Ó, deixa-me a partir deste dia ser totalmente teu. Enquanto eu trilho o labirinto escuro da vida, e aumento as aflições ao meu redor, sê tu o meu guia. Faz as trevas se tornarem dia, remove a tristeza e os temores, nem me deixa jamais desarraigar do teu lado. Com as nossas cabeças inclinadas, eu gostaria de ler os escritos sagrados da Bíblia, São Mateus, capítulo 7, versículos 13 e 14. E possa o Senhor adicionar as suas ricas bênçãos enquanto a lemos. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, e espaçoso o caminho que conduz a perdições, e muitos são os que entram por ela. E porque estreita é a porta, e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontrem. Oremos. Ó Deus, que trouxe novamente o Senhor Jesus da morte e da sepultura, e o tem apresentado a nós esta manhã como um sacrifício vivo, nós humildemente dedicamos as nossas vidas para Ti mais uma vez, sobre os pensamentos de que Tu serias tão cuidadoso de nós. Enquanto nós éramos ainda pecadores, mortos em pecado e transgressões, Tu enviaste o Teu Filho unigênito na forma de carne pecaminosa, para se tornar uma propiciação por nossos pecados, para que o inocente, sofrendo pelo culpado, pudesse nos reconciliar novamente, juntos, em companheirismo contigo. E ó Deus, se há pecado em nosso meio esta manhã, algo que talvez impeça o Espírito Santo de nos trazer a mensagem de Deus a cada um de nossos corações, nós oramos que, humildemente, Senhor, Tu perdoes as nossas transgressões. Limpa-nos pelo sangue do Senhor Jesus
O que nós conhecemos em nós mesmos, que nós não somos nada, e nós confessamos que nós não somos nada, porém Tu és santo, Tu és verdadeiro, Tu és justo, Tu és a própria fonte de misericórdia. E nós humildemente rastejamos para lá hoje, como almas penitentes, visto como um testemunho tem acabado de sair da Jamaica e de Porto Rico, e onde Tu tens operado tão grandes obras, ó Deus. Isto é o sinal da vinda do justo. Assim como Tu liberaste o irmão Ivans das presas venenosas daquela serpente, porque ele era um crente, e Tuas palavras são sempre verdadeiras. Agora, Senhor, liberta-nos das presas da morte esta manhã, onde o inimigo tem picado e nos envenenado. Deixa o Teu bálsamo curador esta manhã, Senhor, impregnar os nossos espíritos e nos limpar de toda injustiça. Cura as enfermidades dos corpos físicos que estão prostrados pelos poderes do inimigo. E todos que estão em presença divina, que eles sejam curados. Fala conosco agora através da Tua palavra escrita, Senhor. Não sabendo o que dizer, porém Tu o proverás. E que Tu nos admoeças, Senhor, e nos faça prontos para a Tua vinda. Pois nós pedimos isto, no nome de Jesus e por Sua causa. Amém. Eu estou sempre um pouco atrasado, porque eu tenho demorado agora. E a escola dominical, eu suponho, terminou. Porém, há algo acerca disto. Quando eu chego em casa, eu somente sinto como se eu tivesse muito tempo. Sabe, nós somos apressados demais, de alguma maneira. Dessa forma, nós somente vamos crer em Deus. Nosso Senhor estava dando esta severa advertência ao povo da sua geração, às pessoas que eram muito religiosas. E Ele disse: estreita é a porta e apertado é o caminho, que leva à vida, e poucos haverão que a encontrarão. Agora, isto não foi porque eles não eram religiosos, eles eram muito religiosos, e porque eles tinham confiado na igreja, em certos credos e denominações, e tinham crido, até um ponto, em Deus. Eles pensaram que estava tudo bem, porém, Ele lhes estava dizendo que haveriam poucos que entrariam. E eu estou me perguntando esta manhã se eu não poderia comparar aquela geração com esta geração. Está vendo? Isto foi no término da dispensação judaica, e ele estava se referindo de novo às gerações diferentes e diferentes fins de diferentes dispensações, e estava lhes dizendo que a mesma coisa que havia sido feita em dispensações anteriores estava sendo feita perante eles, e eles falharam em o reconhecer. E vejamos algumas das coisas das quais ele estava falando. Eles, por exemplo, não podiam crer que Deus estava naquele homem. Aquele foi o maior obstáculo que eles tiveram para transpor, era de como ele, sendo um homem, todavia fazia a si mesmo Deus. Eles não podiam ver como Deus podia habitar em carne humana. E em todas as eras, em todos os tempos, Deus sempre habitou no homem. O homem é o agente de Deus. Em cada geração, Deus fala ao seu povo através de lábios humanos. Ele sempre escolhe alguém ou algo que ele possa usar. E ele se referiu a eles como sendo um tal tropeço sobre Abraão. Ele disse-lhes: se vós chamais a vós mesmos os filhos de Abraão, Abraão, vosso pai, viu o meu dia e se regozijou ao vê-lo. Abraão, o profeta. E sem dúvida que Jesus estava se referindo a eles, que ele lhes tinha provado, que ele era o Messias, porque o sinal do Messias lhe estava seguindo. E isto havia sido dessa maneira através de cada geração, aquilo, o sinal do Messias. Todavia, ele, fazendo a si mesmo Deus, o Messias, ele próprio, isso fez eles tropeçarem. Eles não podiam entender isso. Agora, quando Abraão, a que eles consideravam pai deles, se encontrou com Deus, ele estava também em carne, porque ele comeu a carne de uma vitela, comeu pão de milho e bebeu leite e manteiga na presença de Abraão, e todavia ele era Deus. Abraão reconheceu Deus, ele chamou de Elohim, o qual é o Jeová Todo-Poderoso, um homem vestindo roupas com pó no seu corpo, e se assentou sob uma árvore por causa da sombra, e comeu carne e bebeu leite. Então, aqueles judeus indiferentes, de coração cruel, egoístas e justos, não podiam crer que ele fosse o filho de Deus, e consideravam Abraão o pai deles.
E ele estava lhes informando que ele estava fazendo as mesmas coisas em sua carne que Deus fez em uma outra carne quando ele se encontrou com o pai deles, Abraão. E Abraão creu nisso. E eles não podiam crer nisso. Você está vendo? Quando Abraão estava sentado sob a sua tenda, porque ele havia feito uma escolha. E aquela escolha é trazida ante cada pessoa que nasce neste mundo. A árvore do bem e do mal é posta perante cada pessoa. E quando Ló, seu sobrinho, e os pastores começaram a argumentar a respeito da terra, Abraão, sendo um homem justo, lhes disse: somente que não haja discussão entre nós, você somente escolha o seu caminho de ida. Essa situação surge na vida de cada crente. E isto está perante você esta manhã, e está perante mim. Ló não pensou que ele iria se apostatar, porém ele estava olhando diretamente para Sodoma, onde as coisas eram fáceis. E há muitas vezes que nós olhamos para o caminho fácil. Eu me unirei a esta certa igreja, e você está vendo, ninguém dirá nada contra isto, porque ela é a maior igreja na cidade. O caminho fácil. Muitas vezes nós fazemos isso, quando nós estamos errados. Lembre-se, se você segue Cristo, você será odiado pelas pessoas, pois todo aquele que viver piamente em Cristo Jesus sofrerá perseguições. E se você vem a Cristo, você não virá por alguma igreja, ou alguma denominação, ou algum credo. Você virá pelo sangue. Essa é a única avenida de entrada. E você não pode trazer ninguém com você. Você virá sozinho e permanecerá sob a sua própria confissão e a sua própria fé. Você não entrará sendo carregado pelo pastor ou pela fé de sua mãe. Você virá como um indivíduo quando você vier a Deus. E muitas vezes nós fazemos aquelas escolhas tolas. E se Ló, quando ele havia visto tudo fácil, ele viu aonde havia muito dinheiro e muita popularidade, porque ele seria um estranho e um homem esperto, educado, um monte de psicologia, e ele poderia fazer certas coisas e todavia manter a sua religião. Ele pensou: eu tenho fé em Deus, assim que eu somente irei até Sodoma e eu ganharei algum dinheiro extra, e eu me tornarei um grande homem, possivelmente um maravilhoso pregador. Está vendo? Você tem uma escolha a fazer. E o leigo tem uma escolha a fazer. Eu irei até esta certa igreja ali. Todos na cidade pensam que esta é a maior. Ora, o prefeito da cidade pertence a esta igreja. Agora, ele poderia pertencer a uma igreja que era realmente boa, porém você ainda tem que julgar aquela igreja e o seu povo pelas escrituras. Às vezes eles vão porque este é um caminho popular, as pessoas se vestem melhor, que vão a certos lugares, e aí é aonde nós cometemos um engano fatal. Agora, notem isto. E Abraão, e a única coisa que ele podia fazer era tomar a segunda escolha. E algumas vezes a segunda escolha é melhor do que a primeira, se isto é tomado daquela maneira. Notem, não demorou muito quando Ló viu a grande cidade, apesar de que ele não viu a sua esposa se tornando em uma estátua de sal, ele não viu fogo consumindo a cidade, porém Abraão tomou o caminho com os poucos desprezados do Senhor. Ele permaneceu nos desertos. E todavia, e se Sara tivesse dito... Agora lembre-se, Sara era a mulher mais linda em toda a região, não havia mulher tão formosa quanto Sara. Todos que a viam se enamoravam dela. Agora, quão fácil isto teria sido para Sara tomar esse tipo de escolha? Porém, ela escolheu permanecer com Abraão. Mulheres, não deixe o diabo lhes cegar. Sendo populares e unindo-se a isto e aquilo, permaneçam com Cristo, pois a hora está próxima. Grandes destruições estão à frente, piores do que Sodoma e Gomorra para este país. Sodoma e Gomorra serão boa reputação para ele. Agora, enquanto Abraão tinha tomado o caminho que lhe foi dado por Deus, e tinha a parte mais pobre da terra, ele não foi próspero de modo algum. Todavia, ele conhecia uma coisa, que ele servia a Deus e cria em Deus. De modo que um dia ali vieram 3 homens, e eles estavam bem empoeirados e cansados. E Abraão compadeceu-se deles. Ele disse: venham e sente-se debaixo do carvalho só por um pouco. Enquanto ele estava ali em pé, conversando com eles, ele reconheceu que eles não eram apenas homens comuns. Pelo seu falar, eles eram diferentes.
E Abraão foi e matou um vitelo e o tinha temperado e fez Sara fazer pão e preparou-se para alimentá-los. Agora lembre-se, 2 deles eram anjos, anjos em carne humana, e um deles era o próprio Deus. E aquele que era Deus tinha suas costas viradas para a tenda. E Sara ficou na tenda. Eu gosto de ver uma mulher permanecer no seu lugar dessa maneira, não saindo e dizendo ao seu marido o que fazer, e toda vez que alguém visita. Porém, ela permaneceu na tenda, sem dúvida, possivelmente lavando os pratos ou fazendo algo. Este, o qual era Deus, ele se manteve olhando ao redor, na direção de Sodoma, e ele lhes disse o que ele ia fazer. E 2 anjos desceram ali dentro para pregar o evangelho. Porém, um ficou atrás. Esse era aquele que era Deus. E ele disse: eu não ocultarei de Abraão os segredos que eu sei, porque ele será o herdeiro do mundo. Oh, nós temos direito a esta manhã, igreja, de conhecer os segredos da vida do Senhor, pois bem-aventurados os pacificadores, eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que têm fome e sede, eles serão fartos. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Então, se a igreja do Deus vivo está para herdar a terra, não há segredos escondidos dela. Tudo o que o Pai me tem dito, eu vos tenho dito, disse Jesus. E eles não podiam crer nele. Desse modo, nos dias de Abraão, assim como ele estava se referindo a eles, ele disse que, assim como Abraão estava conversando com o anjo e as suas costas estavam viradas para a tenda, ele disse para Abraão que ele ia visitá-los com um filho, e Sara, na tenda, riu. E ele disse: por que Sara riu? O que estava ele mostrando? Por que Sara riu? Isto foi somente poucas horas antes da destruição, quando isto aconteceu. Logo antes da destruição, aquele fogo veio dos céus e queimou a cidade, e aquele sinal foi realizado. E Jesus disse: vós errais, para os grandes doutores de divindade, para uma nação religiosa onde literalmente milhões eram crentes. Ele disse: vós errais não conhecendo a Escritura nem o poder de Deus. Para uma geração como aquela, que eram homens bem treinados, que eram sábios e criados na igreja, quando uma criança nascia, ela era propriedade da igreja. Você tinha que ser um israelita. 8 dias depois do seu nascimento se fazia circuncisão, e você era um israelita para começar. E o sacerdócio vinha dos levitas, os quais eram treinados por centenas de anos nas escrituras. Todavia, Jesus disse: vós errais não conhecendo as escrituras. Eles os conheciam em seus próprios livros de estudo, eles conheciam isto pelos seus catecismos, eles conheciam isto por sua própria teologia. Porém Jesus disse: vós não conheceis isto, as Escrituras, nem conheceis o poder de Deus. Se vós houvesseis conhecido Abraão, vós teríeis me conhecido. Se fosseis filhos de Abraão, me conheceríeis, porque Abraão se regozijou quando ele viu o meu dia, pois ele previu o dia. Quando eu permaneci perante ele ali no passado, em um corpo de carne, e realizei isto, ele soube que era eu, e ele me chamou Elohim. Porém aqui faço a mesma coisa perante vós, e me chamais Beelzebu. Oh, eles diziam: nós temos Abraão por nosso pai. Chamais Abraão vosso pai? Ele disse: ora, nós pertencemos à igreja, nós somos uma nação religiosa, nós somos um grande povo, nós somos o povo de Deus. Jesus disse: vós sois do diabo, ele é o vosso pai. Porém, eu comparo aquela geração com esta. Hoje, quando há literalmente milhões de pessoas que professam o cristianismo e não sabem mais a respeito de Deus do que um Hottentote saberia a respeito de um cavaleiro egípcio, há homens e mulheres hoje, literalmente milhões, que professam ser cristãos, que afirmam ter Cristo, que não conhecem os primeiros princípios do poder da sua ressurreição e nunca provaram da sua bondade. Eles nunca sentiram o seu poder. Seus olhos estão cegados para a verdade. Disse: vós estáis cegos, guias e cegos. Não irão, se o cego guiar o cego, não irão todos eles cair na cova? Então eles pensaram: nós somos cristãos, nós somos crentes, nós pertencemos às mais altas igrejas que há, nossos rabis são os melhores sábios treinados que existem. E todavia Jesus lhes disse que eles nem mesmo conheciam as Escrituras. Vê como Deus o tem escondido dos olhos dos sábios e prudentes e o revelado aos bebês, os quais aprenderão? Oh, o poder e a infinidade de Deus! Quão bom Ele é para aqueles que desejam andar íntegros perante Ele! Ele não negará nenhuma coisa boa.
e ver o dia que, quando a nossa nação, o nosso mundo está corrompido com a mesma coisa, Jesus desejou endireitá-los corretamente. Eles disseram: Abraão é nosso pai, e nós estaremos na glória. Não se preocupe a respeito disso, porque nós cremos em Deus, nós professamos e nós cremos em Deus, e nós ensinamos o nosso povo. E quem és tu que vem por aqui com um misterioso e antigo sinalzinho e trata de chamar isso Deus? Tu não és nada a não ser um Beelzebu. Aí está, eles tinham seus credos e as suas denominações. Jesus lhes disse: vós sois do diabo. Pense nisto. E eu compararia aquela geração com esta. Hoje, quando nós temos milhões se unindo às igrejas, nós temos dezenas de milhares, e Deus desce para viver em sua igreja novamente, para fazer as mesmas coisas que Ele fez ali, para fazer a si mesmo, o mesmo ontem, hoje, eternamente. E pessoas viram suas costas contra isto constantemente, alguns para serem populares, alguns para absterem-se de fazer uma escolha. Isto é forçado às pessoas. Você tem que fazer uma escolha. Você não pode permanecer neutro. Você tem que dizer sim ou não. Você nunca sairá por aquela porta a mesma pessoa quando você entrou. Você não pode fazê-lo. Você tem uma escolha a fazer. Faça-o por Cristo esta manhã. Eles pensavam que todos que pertencessem à igreja seriam salvos. Jesus disse: estreita é a porta e apertado é o caminho, e todavia poucos haverão que a encontrarão. Deixe-me adverti-los esta manhã, igreja, sejam cuidadosos. Isto acontece hoje em nossa geração auto-justificada, autossuficiente e de hipocrisia em que nós estamos vivendo. Uma hora que, quando homens e mulheres permanecem nas igrejas, nos bancos das igrejas, e cantam os hinos de Deus, e saem daquela igreja, e fumam cigarros, e bebem uísque, e vão a danças, e vivem para o mundo, e contam anedotas sujas e indecentes, e consideram a si mesmos cristãos, quando homens e mulheres podem sair do púlpito da igreja e do lugar do poder da ressurreição, onde aquele mesmo sinal messiânico está, se mover entre eles e não ser uma nova criatura em Cristo, há algo errado. Quando os jornais podem infamar isto, e de costa a costa, para cá e para lá, das regiões geladas do norte às florestas tropicais do sul, Deus envia isto e pessoas constantemente viram suas costas contra isto. Então, o que nós podemos dizer, o que nós podemos fazer? Nós regressamos às Escrituras, onde Ele disse: estreita é a porta e apertado é o caminho, e poucos haverão que encontrarão. Ele disse: assim como foi nos dias de Noé, também será na vinda do Filho do Homem. Ouçam, nos dias de Noé, o mundo era povoado mais ou menos como é hoje. Sua ciência era superior à nossa. Eles construíram esfinges e pirâmides e fizeram coisas que nós não podemos fazer hoje. Um povo superior, grande e esperto. E lembre-se que a ciência diz hoje: é 1 minuto antes da meia-noite. É 1 minuto antes do relógio dar a badalada da hora morta. É mais tarde do que nós pensamos. Eu espero que Eu confio que o Espírito Santo fará isto a penetrar no coração de cada crente, assim como nos dias de Noé. Quantos foram salvos no dia de Noé dentre aquela geração? 8. 8 dentre muitos milhões. Ele disse: assim isto será na vinda do Filho do Homem. E assim como foi nos dias de Sodoma, também será na vinda do Filho do Homem. Entre as dezenas de milhares, houve 3 salvos. Você diria para mim então: pregador, e todas as milhares que vão vir com ele? Agora, irmão, isso foi reunido durante muitas gerações. Eu estarei surpreendido se 1 dúzia sair desta geração. Estreita é a porta e apertado é o caminho, e todavia poucos haverão que a encontrem. Eu conheço as igrejas, o que elas dizem: se você pôr o seu nome no livro e você se tornar um membro, você está bem. Não há tal escritura como essa. Se tudo tem o seu nome no livro e dentro da igreja, haverá bilhões vezes bilhões, tudo entrará. Então, todos os tipos de espíritos estarão ali dentro. E em que tipo de condição estará o céu? Pense nisto agora. Alguém diria para mim: agora, espera um minuto, irmão Brana. Fulano, eu os vi falar em línguas, eu sei que eles tomarão parte nisto. Isso absolutamente não quer dizer que eles tomarão parte nisto. Paulo disse em 1 Coríntios 13, ainda que eu fale em línguas dos homens e dos anjos e não tenha amor, eu nada sou. Eu fui à reunião de fulano, ele fez grandes e poderosas obras, eu o vi fazer o cego enxergar. Ainda assim ele poderia estar perdido.
Muitos virão a mim naquele dia e dirão: Senhor, não tenho eu pregado em teu nome, profetizado? Não tenho, em teu nome, tenho eu expulsado espíritos maus? Não tenho, em teu nome, tenho feito muitas grandes obras? Ele dirá: Apartai-vos de mim, vós que praticais iniquidade. Eu nem mesmo vos conheço. Estreita é a porta e apertado é o caminho, e todavia poucos haverão que a encontrarão. Deixe-me lhes dar uma estimativa que lhes fará tremer. De acordo com a ciência médica na cidade de Chicago, de acordo com as estatísticas dos médicos, que há 30 mil casos de aborto somente em Chicago, em 30 dias, que os médicos têm. Quantas dessas pequenas pílulas e coisas que elas tomam são casos de aborto? As estatísticas mostram nos Estados Unidos que há mais filhos ilegítimos nascidos do que há de filhos do santo matrimônio. Você sabia que a Bíblia disse em Deuteronômio 14:2 que uma criança ilegítima, isso tomaria 400 anos para isso terminar? Os filhos dos filhos dos filhos dos filhos dos seus filhos não podem permanecer na congregação do Senhor 400 anos, 10 gerações, 40 anos de uma geração. O pai do 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 avô deles era um filho ilegítimo. Ele está fora de cogitação. Agora o quê? Mostre-me aonde isto foi mudado. Aqui chegamos. E agora os ilegítimos por causa do adultério e mulheres pecaminosas vestidas nas ruas como homens, que é uma abominação na visão de Deus, fumantes de cigarro, bebedoras de coquetéis, assim intituladas cristãs professas. Deus nos livre de tal grupo de prostitutas. Isso mesmo. Então, se intitulam cristãs? Não é de admirar que Jesus disse: estreita é a porta e apertado é o caminho, todavia poucos haverão que a encontrariam. Eles não se humilharão. Eles são formais. Olhem, quando foi dito a Davi do seu pecado que ele cometeu, rapidamente ele se arrependeu e Deus lhe amou por isto. Você lhes fale dos seus pecados, que eles dirão: eu nunca mais voltarei a esta casa novamente. Por quê? Eles têm muitos lugares para irem. Eles podem ir para aqueles covis ilegítimos que se conformarão com os tais. Porém, é tempo para que pregadores vistam a armadura completa de Deus e preguem a palavra sem se comprometer. Evangelho. Os homens deveriam se humilhar. Não há mais sinceridade entre os cristãos. Eles desejam dizer: eu sou metodista, eu sou batista, eu sou pentecostal. Isso não significa isso para Deus. Eu falei em línguas, eu fiz milagres. Nós colocamos toda a ênfase sobre isto, quando isso é uma das coisas mais ofuscantes que eles poderiam fazer. Certamente. A chuva cai sobre o justo da mesma maneira como sobre o injusto. A chuva molha a colheita da mesma maneira que molha o joio, Roy. A mesma chuva, o mesmo Espírito Santo cai sobre as pessoas. Isso ainda assim não significa... A sua natureza tem de ser diferente, do lado de dentro para fora. Não uma manifestação ou demonstração exterior, porém o Espírito do lado de dentro do Deus vivo que faz essa pessoa uma nova criatura, que humilha o coração dele ou dela perante Deus. Você diz: pregador, você quer dizer para mim que você duvida que saia uma dúzia dentre desses milhões e 4 bilhões de pessoas no mundo? Eu duvido que haverá uma dúzia que tomará parte do arrebatamento. Pense nisto. Eu estou lhe dizendo o que Jesus disse aqui no Evangelho. Pense nisto. Aqui chegou isto. Por causa da imoralidade que se espalhou entre as pessoas, filhos ilegítimos começaram a nascer. Isso os borra. Está vendo? Nós poderíamos permanecer aqui por horas identificando essas coisas, e você pode ver que nós estamos vivendo em uma geração de pessoas corruptíveis, condenáveis, completamente podres. Não é de admirar que eles não possam ver nenhum sinal. Não é de admirar que não ouçam o Evangelho. Eles estão endurecidos, todavia não menos religiosos e pios. Não disse Jesus que o Espírito expressamente diz que nos últimos dias eles seriam obstinados, orgulhosos, mais amantes dos prazeres do que de Deus, irreconciliáveis, incontinentes, cruéis e desprezadores daqueles que são bons, tendo aparência de piedade? Estão vendo? Você pode gritar, certamente. Você pode falar em línguas, certamente. A fé expulsará os demônios, certamente. Porém, isso não é do que nós estamos falando. Então você diria para mim: irmão Brana, qual é a marca de um cristão? Quem será salvo? Você será, irmão Brana? Eu tenho confiado isso a Deus, eu não sei.
Eu estou crendo que eu sou. Eu estou comparando a minha vida dia a dia com a palavra. Se isto não vive de acordo com esta palavra, então há algo errado. Eu tenho que voltar e consertar. Bem, diria, irmão Branham, quando as pessoas falam em línguas, isso não significa que elas são salvas? Não, senhor. Não, deveras. Eu tenho ouvido feiticeiras e bruxos falar em línguas, todo tipo de tolice. Eu tenho visto pessoas falarem línguas e viverem com a esposa de um outro homem. Eu tenho visto pessoas falarem línguas e pularem para cima e para baixo e gritarem como se a casa estivesse pegando fogo e saírem e fazerem trapaços nos negócios e roubarem, dizerem mentiras e tudo mais. Como pode você contar com isto? Não, senhor. Pertencer à igreja, diáconos da igreja, tão pios quanto eles possam ser. Ora, você pensa que eles comprariam gasolina no domingo? Não, porém na segunda-feira fazem alguma coisa que é suja e podre e baixa. Deus habita no coração, não em aparência exterior. Isto é algo que vem do coração. Estreita é a porta e apertado o caminho, e todavia poucos haverão que a encontrarão. Assim como isto foi nos dias de Noé, 8 dentre aqueles milhões. Assim como isto foi nos dias de Sodoma, 3 dentre milhões. Da mesma maneira, isso será na vinda do Filho do Homem. E você vê a corrupção em que nós estamos. Vocês vejam como toda a imaginação do homem, ele sai ali e o diabo faz pregadores espertos permanecerem no púlpito e deixarem as pessoas passarem com isto. Outro dia uma pessoa disse, eu não teria você em meu púlpito, você faria minhas mulheres ficarem loucas. Não, elas já estão dessa maneira. Isso as faria voltar às suas mentes corretas. Diga-lhes ali para deixarem de vestir essas roupas e coisa assim. E bem, alguém tem que fazê-lo. Eu disse para minha esposa, eu tenho ficado louco eu mesmo? Eu estou demente? Mas qual é o problema comigo? Alguma coisa do lado de dentro não pode se conter, eu tenho que dizê-lo, eu não me importo com o que alguém diga. Dizem, você vai arruinar o seu ministério. Bom, qualquer ministério que o evangelho arruinará deve ser arruinado. Deus nos dê ousadia para apoiar aquilo que é verdade e falar a verdade acerca disto. É um pecado, é uma desgraça. Estreita é a porta, disse Jesus, e apertado é o caminho. E vocês que pensam em milhões, e todos vocês metodistas, batistas, presbiterianos, pentecostais entrando, vocês serão enganados no dia. Jesus disse, muitos virão e se assentarão no reino e a dizerem, eu tenho direito de estar aqui. Ele disse, porém os filhos do reino os expulsarão. Haverá choro e lamentação e ranger de dentes. É melhor tomar o inventário esta manhã, cristão. Haverá 10 vezes, milhões vezes, bilhões de cristãos professos e constantes em suas vidas que errarão a porta. Jesus disse assim, quantos irão entrar? Eu não sei quantos irão, somente aquilo que mais importa é, Deus, deixa-me ser um deles. Isso mesmo, Ele é o juiz. Deixe-me ser um. Você diz, irmão Branham, como pode você dizer então quando é um cristão? Eu não sei. Porém, deixe-me lhe dizer o que a Escritura diz. Certamente você crê nisso. Quando o Espírito Santo foi enviado para a terra, Deus falou através do Espírito Santo. Primeiro ele enviou o anjo, 4º versículo, e ele disse, passe pela cidade no meio do povo e põe uma marca nas suas testas dos que suspiram e clamam por causa das abominações, corrigindo aquelas coisas. O que é abominação? Uma mulher que vestirá uma roupa que pertence ao homem? Isto causa ânsia em Deus. Você alguma vez andou perto onde está algo abominável? Como lhe dá ânsia? Você não pode suportá-lo. Uma mulher que vestirá uma roupa que pertence ao homem, essa é a maneira que isto faz Deus se sentir. Você talvez cante no coral, você talvez ore todo dia, grite todo dia, ou viva para Deus todo dia. Você está condenado na presença de Deus. Isso é exatamente o que a Escritura diz, uma abominação. E aqueles que apoiarem tal coisa terão uma parte com a tal coisa. Deus nos dê graça para permanecermos contra tal coisa. Se você tem que se parar sozinho, permaneça ali e segure a palavra de Deus em sua mão. Ela nunca falhará. Agora, nós temos vindo a um dia onde a abominação do povo e um anjo tem saído a selar novamente. Me encontre uma pessoa em Jeffersonville, se você desejar saber quem vai tomar parte nisto. Me encontre uma pessoa em nossa cidade que suspira e clama.
constantemente afligida e cansada, e orando por causa das abominações que se cometem na cidade? Pode você levantar a sua mão e aplicar isto a uma pessoa? Então tome essa escritura: estreita é a porta e apertado é o caminho que conduz à vida, pois poucos haverão que encontrem. Esses são os únicos que eram para serem selados. Eu posso lhe mostrar muitos que vão à igreja. Eu posso lhe mostrar muitos que cantam no coral. Eu posso lhe mostrar muitos que ensinam na escola dominical. Eu posso lhe mostrar muitos que são os cabeças de grandes sociedades. Eu posso lhe mostrar muitos que gritam, muitos que falam línguas, muitos que trabalham na obra do evangelho. Porém, mostre-me um que está no fundo de seu coração tão perturbado pelos pecados do mundo. Mostre-me um pregador que possa permanecer hoje e condenar aquelas denominações. Mostre-me um pregador que permanecerá e dirá as coisas e condenará aquelas denominações. É melhor que ele não faça, ele será expulso. Esse é o seu bilhete de refeição? Não é de admirar que Billy Graham disse para Jack Moore, disse: não vê como os meus encontros continuam, disse: ele não é batista, nem é metodista ou pentecostal, disse, e todos eles estão contra ele. Certamente, eu não estou dizendo que a razão que eu disse que eu não posso dizer isto lá fora, em público, eu digo isto para a minha própria igreja. Eu estou tendo uma luta, porque a hora do teste está sobre mim. Eles dizem: se você vier estará bem, porém não diga nada a respeito disso. Você bem poderia poupar o seu fôlego. Eu pregarei o que Deus disse para pregar. Isso mesmo. Um daqueles 8 estará em algum lugar. Um daqueles estará em algum lugar. Porém, naquele dia, eu não desejo ser culpado de dizer que eu me comprometi por causa de algum credo, ou alguma doutrina de igreja, ou alguma denominação. Eu tenho pregado a verdade. Eles dizem: por que você não... Por que o seu ministério não... Irmão Branham, que parece ser tão grande, por que ele não sai majestosamente como esses outros homens estão fazendo? E aí, é isso mesmo? Isso mesmo. Eu entro na cidade. Você pensa que as Assembleias de Deus cooperariam comigo? Não com o que eu creio. Elas não creem. Talvez possa encontrar uma de vez em quando. Você pensa que os metodistas cooperariam? Tentem e descubram. Seja o meu administrador por uma semana. Se você entrar, você entrará no nome de Jesus. Isso mesmo. Naturalmente, eles o colocam lá, certamente, o colocam lá em algum certo lugar, e de tal maneira que você não estará unido com eles sob quaisquer aspectos assim. E então quando você vai embora dizem: agora o irmão Branham está, por assim dizer, um pouco fora dos miolos, só um pouquinho. Vocês sabem, se eu estou fora dos miolos, então a Bíblia está fora do ensino. Isso é o que a Bíblia disse. Sim, senhor. Observe. Jesus disse: por que me chamais Beelzebu? Vocês creram em Salomão, em seu sinal de discernimento. Vocês creram em seu dia. A rainha do sul veio das partes mais remotas da terra para ver esse dom, e ela creu quando ela viu isso. Vocês se assentam e olham para isso diariamente e não creem nisto. E os seus próprios irmãos não criam nele. Disseram: ide até a festa. Ele disse: porém eu não subo agora. Ele subiu por um outro caminho, porque os seus próprios irmãos não criam nele. Isso mesmo. Estreita é a porta e apertado é o caminho, e todavia poucos haverão que encontrem. Quando isto veio aos discípulos, a prova final, onde estavam eles? Uma mulher e um homem permaneceram ao lado da cruz com ele, João e Maria. O restante deles se tinha ido. Esta é a prova final. Este é o tempo. É aqui quando Deus está fazendo coisas. É aqui quando o Messias está na terra. É aqui quando o poder de Deus está se movendo com o seu povo. E eles chamam santos roladores, loucos, dementes. Tais coisas como essas. Porém, a hora está aqui. Haverá certamente alguns grandes desapontamentos no julgamento. O fabricante clandestino de bebidas alcoólicas, ele sabe onde ele estará no julgamento. Da mesma forma, o viciado em cerveja sabe onde ele estará. Da mesma forma, a prostituta sabe onde ela permanecerá. Da mesma forma, o jogador de azar sabe onde permanecerá. Da mesma forma, o bêbado sabe onde ele permanecerá. Ele não será desapontado. Porém, onde vai estar o desapontado são aqueles que pensavam que eles estavam certos. É aí onde está o desapontamento.
Quando eles subiram ali, disseram: certamente nós expulsamos demônios em teu nome, nós somos pregadores, nós pertencemos a certas igrejas, nós fizemos grandes milagres, nós pregamos, ora, eu fui um administrador na igreja, eu fui um bispo, eu fui um isto. Apartai-vos de mim, vós que praticais iniquidade, eu nem mesmo vos conheci. Aí está. Esse é o desapontamento. Ele disse: os filhos dos seus filhos entrarão e se sentarão no reino e dirão: nós temos direito de estar aqui. E eles serão expulsos para as trevas exteriores, onde haverá choro e lamento e ranger de dentes. Estreita é a porta e apertado é o caminho que conduz à vida, poucos haverão que a encontrem. Para vocês, meu querido povo, nesta manhã, ouçam isto. Eu nunca inventei isto. Eu sou responsável por dizer isto. Isso é tudo pelo que eu sou responsável. Se eu nunca pregar um outro sermão em minha vida, essa é a verdade. Haverá somente algumas pessoas salvas. Somente lembre-se disso. Somente algumas. Seja você uma delas. Quem são elas, irmão Branham? Eu não sei. Ninguém mais sabe. Nós esperamos a nossa própria salvação com temor e tremor. Porém, esteja você alinhado com Deus. Se o seu coração não pulsa exatamente com essa Bíblia, então há algo errado. Há algo errado. Não importa o que a sua igreja diz, você não pode entrar através disso. Você terá que entrar pelo que Deus disse. Este é o livro de onde você será julgado, a Bíblia. Permaneça com ela. Você diz: bem, eu fui batizado no nome do Senhor Jesus. Isso está correto, isso é a Bíblia. Porém, se essa vida não segue isto, não lhe adiantou muito ser batizado. Você diz: bem, eu tenho recebido o Espírito Santo. Isso é bom, isso é o que você deveria ter feito. Porém, se a vida não está ali dentro... Lembre-se, o joio recebe o mesmo poder que cai sobre o trigo para fazê-lo crescer. Faz o joio gritar também. O pequeno e velho joio fica exatamente em pé e é justamente tão feliz quanto o trigo. Isso mesmo, vive pela mesma vida. E um pecador pode ficar na presença de Deus e gritar a vitória e viver como cristão, porém, se não houver algo diferente no coração, ele poderia ter o mesmo poder para expulsar espíritos maus? Jesus disse assim: ele pode pregar o evangelho somente tão bem quanto qualquer outro pregador possa fazer. Isso é exatamente o que Jesus disse. A Bíblia ensina isso, sim senhor. Ainda que eu fale em línguas dos homens e dos anjos, ainda que eu entregasse o meu corpo para ser queimado como sacrifício, que eu entregasse todos os meus bens para alimentar os pobres, que eu tivesse fé para mover montanhas, que fizesse todas essas coisas, que eu pregasse em seu nome, que eu expulsasse demônios em seu nome, ele disse: eu nada sou. Portanto, ele poderia fazê-lo e nada. Entende o pensamento? Agora, a coisa a fazer é, do seu coração, seja um cristão. Agora, entre na porta estreita, pois largo é o caminho que conduz à destruição, e milhões vezes milhões nesta geração de crentes entrarão naquele lugar, porque estreita é a porta e apertado é o caminho. Somente você e Cristo sozinhos. Apertado é o caminho que conduz à vida, e somente alguns haverão que encontrarão. Agora, essas são as palavras do nosso Senhor. Que coisa! O que ele está fazendo? Estando ali de pé, discernindo os seus pensamentos. Ele disse: ele é Beelzebu, bem, como pode ele ser Deus? Ele é um homem? De onde veio essa sabedoria? Eles disseram: na sua própria cidade. Quando vocês entram na cidade aqui, isto parece como... Eu não digo isso de uma maneira para fazer pouco caso de vocês. Vocês são cristãos, vocês me amam. Vocês entram aqui na cidade, isto parece como que o poder de Satanás lhes desse uma pancada. Este lugar está condenado. Essa cidade está condenada. O que Billy Graham disse quando ele entrou em Louisville? Ele disse que é o lugar de mais poder demoníaco que ele já viu em sua vida. Pôs isso no jornal, disse: você pode simplesmente sentir a opressão do diabo. Naturalmente, eu sentiria isto. Por quê? Esta é a minha própria cidade. Quando Jesus retornou à sua própria casa, ele disse: muitas coisas poderosas ele não podia fazer por causa das suas incredulidades. Disse: um profeta não é sem honra, um pregador, a não ser que seja em seu próprio país, entre o seu próprio povo. Está vendo? Você não pode impedir isto. A Escritura diz assim. Está vendo? Agora, quando você entra aqui na cidade, e não me diga que eu não saberia. Eu me aproximo de pessoas que apertam a minha mão e dizem: irmão Branham, eu lhe amo. E você sabe que é uma mentira. Você sabe que é uma mentira.
Se Deus pode me dizer o discernimento do coração, porque Ele não pode me dizer isso? Certamente, e bem entre o seu próprio povo ao redor da cidade. Quando eles veem você, dizem: bem, sabe, eu vi onde um tal e tal. Onde? Onde foi isto? Subindo por aquela... nós conhecemos esse sujeito. Você sente isso. Deixe-me lhe dizer, você deixe alguém chegar à sua casa que não gosta muito de você. Senta-se em sua casa só um pouquinho e se sente aquele sentimento estranho. Multiplique isso por 14.000 agora. Então você entende do que estou falando. Então, você entra em lugar onde todos lhe amam, aquele sentimento agradável somente, que coisa! E você poderia simplesmente permanecer ali para sempre, está vendo? É isso mesmo, está vendo? Isto é um espírito, e as pessoas não sabem o que é. Eles se perguntam por que as pessoas estão tão contaminadas. O que faz boas mulheres? O que faz boas mulheres vestir aquelas roupas vulgares e saírem por aí? O que faz, mesmo agora, quando ainda está frio, mocinhas de 16 anos de idade vestidas com roupas que elas não deveriam usar diante de suas mães e ali fora na rua? É porque não essa criança não sabe que não deve, mas por causa de algum pregador no púlpito que tem falhado em se manter fiel ao seu posto de dever. Isso é exatamente certo, certamente. Mulheres andando nas ruas e todas vestidas sensualmente, coisa assim, e pecadores olham para elas e não sabem que ela é, de fato, simplesmente tão culpada como se ela vivesse com esse homem. Jesus disse assim. Jesus disse: qualquer um que olhar para uma mulher para cobiçar, já em seu coração cometeu adultério com ela, e terá que responder por isso no dia do julgamento. Estreita é a porta e apertado é o caminho. Eu sei que você pensa que eu sou um sujeito duro. Eu não sou duro, eu sou seu irmão, e eu lhe amo. Escape da ira que está para vir. Vá para a cruz e clame até que o seu coração esteja cheio com o seu espírito. Isso fará virar as suas costas de todas as coisas do mundo e andar piamente perante Ele, com o seu coração queimando por Ele. Amor, não uma obrigação. Cristo não é uma obrigação. Para servir a Cristo, é o amor que se serve a Cristo. Isto lhe aperta, lhe constrange, até que toda a pulsação de sua vida bate com Ele. Isso é quando você vê o pecado. E ele chorou sobre a terra. Isto entristeceu a Deus nos dias de Noé, quando ele viu os corações. E Jesus se assentou sobre a colina e disse: Jerusalém, Jerusalém, quantas vezes eu desejei te cobrir com as asas, porém tua hora tem vindo e a tua casa é deixada desolada. Assim será na vinda do Filho de Deus. Os corações dos reais e verdadeiros crentes estão partidos. Ele vê agora mesmo que deveria haver um revivamento varrendo esta terra. Como pode isso ser por meio de um grupo de ilegítimos? Como isto pode ser quando eles estão condenados para começar? O reino de Deus é semelhante ao homem que lançou uma rede ao mar, e quando ele a recolheu, ele tinha tartarugas, terrapins, cobras, rãs, um pouco de peixe. Não era ele que decidia qual, ele somente jogou isto na margem. Isto é o que o Evangelho faz. Isto é o que Billy Graham, Oral Roberts, eu mesmo e todos os outros pregadores que estão pregando o Evangelho lançam e recolhem. Ali estão eles, Senhor. Porém, o que nós estamos fazendo todo o tempo? Nós descobrimos que antes que você possa regressar novamente, eles estão logo no lago novamente. O que é isto? Para começar, era uma tartaruga. Isso não a mudou. O ser apanhado na rede do Evangelho, ela era tartaruga para começar. Ele era um terrapim para começar. Ela era uma cobra para começar. Ele era um hipócrita antes dele alguma vez entrar na igreja. Ele nem mesmo tinha desejo de parar de beber e jogar e fumar e mentir e roubar. Ele somente veio porque ele tinha um medo do inferno. Você está se fazendo mais candidato para isto quando você faz isto. Essa é a verdade. Estreita é a porta e apertado é o caminho, e poucos haverão que a encontrarão. Vamos orar. Senhor, sonda-me, Senhor. Julga o meu caso agora mesmo, Senhor. Não me deixa ter que vir diante de julgamento perante Ti, depois de pregar desta maneira. Se há alguma coisa impura em mim, Senhor, tira por favor. Nós vemos um dia em que nós estamos vivendo, quando homens e mulheres estão se tornando tão formais. Eles estão envergonhados. Tu uma vez disseste:
Não há nem mesmo rubor entre as filhas de Sião. A modéstia delas foi tão tirada até que elas nem mesmo ficam mais vermelhas. Ó Senhor, de pensar nisto e saber que o relógio além está batendo continuamente, só 1 minuto ou 2 mais, e a grande destruição virá. Então, aquele que é sujo, que seja sujo ainda. Deus, acorda-nos a todos esta manhã. Sacode-nos, Senhor. Nós vemos os sinais aparecendo. Nós temos os nossos olhos abertos para saber isso. Nós vemos milhões, Senhor, que viraram as suas costas e se foram. Eu me pergunto, o que eu posso fazer? O que eu posso fazer, ó Senhor? Há algo, Senhor. Se isto necessita de mais pregação, mais oração, qualquer coisa mais, ajuda-me, Senhor, para que eu possa trazer a mensagem para as pessoas. O que eu posso fazer? Porém, continuamente eles a rejeitam. Tu fazes os teus grandes sinais e operas as tuas maravilhas, e todavia as pessoas marcham bem adiante. É isto a tua escritura que deve ser cumprida. Este é o tempo que nenhum homem pode vir a mim, exceto que o meu Pai o traga, e todo aquele que o Pai me tem dado virá a mim. Senhor Deus, concede esta manhã que as pessoas acordem e vejam este último sinal da terra. Eu oro, Deus, que tu concedas algo às pessoas. Abençoa estas poucas pessoas aqui esta manhã. Deus, começando com o irmão Neville, Senhor, cura o seu corpo. Ele está enfermo esta manhã, Senhor, em disposição gástrica. Eu oro para que a tua mão curadora esteja sobre ele. Anima a sua alma. Deus, vai entre esta congregação. Há homens e mulheres assentados aqui que talvez nunca os vejam novamente até aquele dia no julgamento. Então eu tenho que prestar contas. Porém, eu tenho lido a tua palavra. Estreita é a porta e apertado é o caminho, e todavia poucos haverá que encontrem. Ó Senhor, deixa esses serem aqueles poucos. Alguns deles fará, Senhor. Concede isto para cada pessoa aqui. Eu oro como um homem somente poderia orar. Senhor, essas pessoas fariam qualquer coisa por mim no que diz respeito a me ajudar. Se eu estivesse com fome, eles me alimentariam. Se eu necessitasse de um terno, eles o comprariam. Eles iriam juntos e me comprariam um carro para pregar o Evangelho. Eles fariam qualquer coisa dessa maneira. Ó Pai, examina as suas almas esta manhã. Faz, por favor, e deixe-os examinarem isto perante ti. Eu não sei, eu creio que cada um deles está nesse eleito. E põe-me ali também, Senhor. E se há alguma razão em mim para que eu não esteja ali, Senhor, tu somente revela-o para mim, e eu consertarei agora mesmo. Eu desejo estar certo, Senhor, para que naquela manhã não haja problemas no rio. Eu desejo entrar naquele dia, e eu não sei quando isso será. Talvez isto seja ainda hoje. Por isso, ajuda-me a saber. Ajuda estas pessoas a saberem. E quando nós vemos que os nossos corações estão indiferentes, nós gostamos de ouvir uma boa mensagem no rádio ou ir à igreja, nós apreciamos uma boa mensagem, nós não nos incomodamos de falar de Jesus em qualquer lugar, porém, Senhor, o pecado é um tão grande fardo para nós que isto traz lágrimas aos nossos olhos, suspirando e clamando e permanecendo contra isto, toda coisa, a abominação que é cometida na cidade. Senhor, permite que o anjo de Deus veja isso sobre nós e nos marque. Concede-o, Senhor. Ora vem, Senhor Jesus, agora e prepara os nossos corações e nos dá os teus verdadeiros sinais de que tu estás em nosso meio, para que nós saibamos que nós estamos recebendo o último sinal antes do fim desta geração. E nós vemos a ilegitimidade quando homens vivendo na nação e tendo bebês que nascem de esposas de outros homens e mocinhas na rua e centenas se afastando das escolas todo ano e adolescentes se tornando mães e não há nenhum respeito, e como que as mulheres estão se envenenando a elas mesmas por fumar e beber e televisões e assim por diante, que está corrompendo as mentes das crianças. Ó Senhor, quanto tempo pode isto permanecer? E tu, um Deus santo. Ó Pai, eu tenho um estranho sentimento hoje de que algo deve ser feito rapidamente, Senhor. Eu não sei o que dizer, porém eu oro, Senhor, de que tu coloques em nossos corações o que fazer. Concede estas coisas, Senhor. Nós as pedimos, no nome de Jesus. Amém.